Fala galera, beleza? Guilherme aqui com vocês mais uma vez e agora eu vim para um vídeo mais prático. Eu vou ensinar para vocês o que é a síndrome metabólica e como vocês mesmos conseguem ter esse diagnóstico de ter ou não essa síndrome. Síndrome essa que pode aumentar em até 5 vezes a probabilidade de doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte hoje no nosso estilo de vida, no nosso mundo, tá? Então se você tem um exame de sangue recente, dá uma pausa no vídeo, corre lá, pega ele, porque muitos dados para esse diagnóstico vão estar contidos lá, tá bom? O que é a síndrome metabólica? O início do estudo da síndrome metabólica é bem recente, é por volta dos metade dos anos 80 até o início dos anos 90. E esse estudo, essa síndrome surgiu com a relação que os cientistas acharam da glicemia alterada com a obesidade e o quanto eles estão unidos e o quão problemático isso é. A síndrome metabólica, de 5 fatores que eu vou explicar para vocês, se a pessoa tiver 3 deles, ela está com o diagnóstico de síndrome metabólica. E como eu acabei de falar para vocês, aumenta a probabilidade de morte por doenças relacionadas ao sistema cardiovascular em até 5 vezes. Vamos ver quais são esses fatores? Primeiro, pré-diabetes ou diabetes. Então, se a pessoa tiver o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, então ela tem um fator dos 5 relacionado à síndrome metabólica. Quais são os níveis glicêmicos para eu saber se eu estou diabético ou não? E isso o seu próprio médico também, caso você esteja pré-diabético ou diabético, ele vai dar esse diagnóstico. Qual que é o nível normal de glicemia sanguínea? De 70 a 100 miligramas por decilitro. Então, se a sua glicemia em jejum tiver de 70 a 100 miligramas por decilitro, a sua glicemia está legal. Se tiver de 101 até 125 miligramas por decilitro de glicemia sanguínea, então você está no estado de pré-diabético. É um estado reversível, porém, em poucas semanas, em poucos meses, é muito rápido essa transferência do estado de pré-diabético para diabético. O que acontece no organismo quando a gente está pré-diabético, quando o paciente está pré-diabético? Duas coisas. Ou está consumindo muita glicose e o nosso corpo, o corpo do pré-diabético não está conseguindo retirar essa glicose, estocar essa glicose e está ficando o nível alto de glicose sanguínea, ou até o seu corpo está conseguindo, de alguma forma, deixar um pouco nivelado, porém o pâncreas está tendo que liberar muito mais insulina para fazer esse trabalho que seria mais tranquilo para o pâncreas, mais tranquilo para a insulina e para todo o sistema que envolve diabetes, caso a pessoa não tivesse com esse nível elevado, tá? Diabetes é uma doença complexa, tem muita coisa para falar sobre ela, eu vou fazer muito vídeo sobre diabetes ainda, mas hoje é importante você saber o diagnóstico da diabetes para saber o diagnóstico da síndrome metabólica. Então, níveis normais de glicemia de 70 a 100 miligramas por decilitro. Pré-diabético, a glicemia em jejum estando de 101 a 125 miligramas por decilitro, e se tiver acima de 25 miligramas por decilitro, a sua glicemia em jejum, você vai estar com o diagnóstico de diabetes e dos 5 fatores você já vai ter um, tá bom? Outro fator, pressão alta ou tendendo para alta. Então, se a pressão tiver 130 por 85 milímetros de mercúrio, então você já está com a pressão tendendo para alta. Então, de 130 a 85, o famoso 13 por 8, para cima, você tem mais um fator relacionado à síndrome metabólica. É importante a gente ter aparelho de pressão em casa, né, para a gente ter, ainda mais se a pessoa já tiver o diagnóstico de pressão alta, para conseguir ter esse controle, né? Eu acredito que tudo que pode ser quantificado pode ser melhorado, então ter essa quantificação é importante. Porém, só fique atento que tem muitos aparelhos no mercado, tem uns muito bons, mas tem uns que oscilam muito, então acaba não dando para a gente ter esse controle, tá? Mas então, se você tem a pressão alta ou está tendendo para ficar alta, você tem mais um fator da síndrome metabólica. Outro fator, circunferência grande. E aí você vai precisar de ajuda de alguém, caso você esteja fazendo o diagnóstico aí em casa, com um exame de sangue em mãos, tá? Sem um exame de sangue não dá para ter esse diagnóstico. Com a fita de costura mesmo, dá pra gente já ver como que está a nossa circunferência, mesmo muitas vezes sendo de plástico, um pouquinho de borracha, a temperatura muda um pouquinho os milímetros,
mas se estiver próximo das referências, você já vai ficar mais atento. Quais são as referências e onde vai ser essa medição? Então, a medida é a circunferência abdominal. Então, a fita tem que ser passada bem em cima da cicatriz umbilical. Então, passa a fita bem em cima. Se alguém for fazer essa medição para você, pede para ele ficar de lado para você e passa certinho. As referências para homens estiver acima de 102 centímetros e para mulher estiver acima de 88 centímetros, você infelizmente está com mais um fator para o diagnóstico da síndrome metabólica. Por que a gordura dessa região? Homens têm mais tendência a estocar energia em forma de gordura na região mais central, geralmente, fisiologicamente falando, mulher tende a estocar mais gordura na região periférica, porém tem mulheres que também têm, por característica genética, reter mais gordura abdominal. Essa gordura abdominal que vai trazer as gorduras viscerais, que vão aumentar muito a probabilidade de doenças cardiovasculares, né, que está relacionada à síndrome metabólica. Quando for falar de obesidade, também tem muita coisa para falar de obesidade. Obesidade, o tecido adiposo é muito mais do que estoque de energia e proteção térmica, como muitos ouvem falar, tem muita mais coisa nisso. Então vou falar também das toxinas específicas liberadas por essa gordura visceral, tá bom? Mas agora a gente vai só fazer essa medida. Se no homem tiver mais que 102 centímetros e na mulher mais que 88, então a gente tem mais um fator para o nosso diagnóstico da síndrome metabólica. Outro fator é o alto nível de triglicerídeos, tá? Esse dado vai estar contido no exame de sangue. Qual que é a unidade para a gente ter como comparação? De 150 miligramas por decilitro para cima. Se no seu exame de sangue o seu triglicérides tá de 150 para cima, infelizmente você tem mais um fator para o diagnóstico da síndrome metabólica. E o triglicérides, falando de uma forma muito simplificada, é aquela gordura que não está nem estocada no tecido adiposo e também a gente não está consumindo. Ela está no nosso sistema cardiorrespiratório e isso vai causar vários problemas cardiovasculares, tá bom? Então, se no exame está 150 para cima o seu triglicerídeo, então você tem mais um fator, infelizmente, da síndrome metabólica. E o último fator é o baixo nível de HDL. O que é o HDL? HDL é o colesterol bom. Você, professor, que ainda não conseguiu decorar a diferença de LDL, que é o mau colesterol, para o HDL, que é o bom colesterol, se liga na primeira letra aqui, ó. Sabe esse H? Põe na cabeça que esse H é de herói, porque ele ajuda no sistema cardiovascular, ajuda nessa limpeza dos maus colesteróis. E o LDL, que é o colesterol ruim, você vai usar o L como ladrão. Então o LDL é o ladrão, ele rouba a sua saúde. E o HDL é o herói, ele te devolve a saúde. Como que eu faço para aumentar os níveis de HDL? Não existe remédio para isso, tá? Existe remédio que vão agir no LDL e como consequência melhora um pouquinho o HDL, mas a única forma da gente aumentar o HDL, aumentar o colesterol bom, é através de bons hábitos, tá? Então, fumantes têm diminuição no HDL, sedentários têm diminuição no HDL, pessoas que consomem alimentos ruins, né, tem problema de baixo nível de HDL, é através de bons hábitos que a gente consegue aumentar esse HDL. E agora alguém pode estar perguntando o que esse professor de educação física está querendo vir falar sobre síndrome metabólica, por uma questão extremamente importante. Esse diagnóstico, falando agora para vocês profissionais, tem que ser feito na avaliação física. Então, na avaliação física é de extrema importância a gente pedir para que o aluno leve o seu exame de sangue mais recente, tá? Para que a gente possa ter o diagnóstico principalmente do HDL, do colesterol e do pré-diabético, diabetes, caso também tenha no exame tenha a questão glicêmica. Então, a gente tem que ter bem claro esse diagnóstico, tá? Por quê? Porque a gente agindo, por exemplo, a pessoa vem com pré-diabetes, baixo nível de HDL e pressão alta. Eu tenho como fazer um treino, fazer uma periodização de treinamento específica para melhorar a pressão dele. E lembra que de 5 fatores, se eu tiver 3, eu tenho a síndrome metabólica? Então, se eu tirar 1, eu já não tenho mais. Então, se eu melhorar a pressão dele,
a pressão arterial, eu vou tirar ele desse quadro de probabilidade por doença cardiovascular de 5 vezes mais do que uma pessoa que não tem síndrome metabólica. E o professor de educação física falando disso é porque o exercício é o único remédio que não tem nenhum efeito colateral e consegue agir nos 5 fatores. O exercício é o melhor remédio para síndrome metabólica, tá? É o único remédio que não faz mal, só faz bem quando feito de forma correta e age diretamente em todos os fatores. Diabetes específico, o melhor remédio para diabetes também é o exercício. Para vocês terem uma noção do quão perigoso é essas doenças metabólicas, uma pessoa que tem uma diabetes e ela não controla essa glicemia, não controla essa diabetes dela, ela tem estudos que mostram que ela diminui anos de vida de 7 a 12 anos. Então a pessoa perde de 7 a 12 anos de vida pelo fato de não deixar a sua glicemia sanguínea regulada, tá? Então o exercício físico é o melhor remédio para essa situação, é o exercício físico que vai tirar você da síndrome metabólica. Além dela ser uma síndrome que aumenta a probabilidade de morte por doenças cardiovasculares em 5 vezes, ela aumenta a probabilidade de morte em qualquer outra doença que não seja cardiovascular em 2 vezes. Tá? Então, quando uma pessoa falece, infelizmente o diagnóstico dela tem alguma doença com agravante na diabetes, com agravante obesidade ou com agravante a síndrome metabólica, foi essa síndrome que fez chegar essa doença, que infelizmente fez a pessoa entrar em óbito, tá? Então, importantíssimo a gente saber como diagnosticar essa síndrome. Espero ter ensinado para vocês como fazer isso, tá? Caso vocês não tenham entendido, o médico de vocês vão conseguir, o professor, o personal trainer de vocês tem que conseguir fazer esse diagnóstico, tá? Para que a gente já comece a agir para combater essa síndrome. A partir do momento que o aluno chega para mim com a síndrome metabólica, ele não é mais aluno, ele se torna um paciente, porque ele é uma pessoa que está doente. Então o exercício vai servir para ela como um remédio, como um tratamento. Tá? Isso é muito importante a gente saber que o treinamento ele também serve como um tratamento, como um remédio, tá bom? E o melhor remédio que existe, né? Não tem nenhum efeito colateral, pelo contrário, só vai trazer mais vida e mais formas de viver a vida, tá? Espero ter ajudado com essas informações, tá? Deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, para o YouTube mostrar, entender que esse vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas. Se você gostou, compartilhe com alguém que seja importante saber essa informação, com algum diabético que você conheça, com algum obeso que você conheça, com algum profissional da área da saúde que você conheça, ou com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. E aproveite e se inscreve no canal, para que isso vai me incentivar, para que eu faça mais vídeos. E se você tiver algum tema específico, deixa lá no comentário, que caso eu não saiba, eu comprometo a estudar, a me aperfeiçoar e trazer mais vídeo para vocês. Beleza, galera? Um forte abraço, um beijão para todos, fique com Deus.